Desde as 16 pulsações por minuto do coração de uma baleia até às mais de 1000 do coração de um colibri, existe uma relação entre o tamanho do animal e a sua frequência cardíaca. As diferentes espécies costumam viver aproximadamente o que demora o seu coração a latejar 1000 milhões de vezes. A natureza foi muito generosa com o ser humano. Concedeu-lhe o privilégio de viver quase 3 vezes mais do que lhe corresponderia, tendo em conta o seu tamanho e frequência cardíaca. Apesar disso, jamais conseguiu acalmar a sua ânsia de eternidade. Sem dúvida, um dos povos que procurou com mais ímpeto a imortalidade foi o povo egípcio. Há 5000 anos, nas margens de um rio muito especial chamado Nilo, surgiu uma civilização extraordinária que perdurou durante 3000 anos, durante os quais inventou o calendário, as matemáticas e a medicina. Os egípcios contaram-nos como viveram, através da bela escrita hieroglífica. Essa escrita ficou esquecida durante mais de 1000 anos, até que em 1822 o francês Champollion conseguiu decifrá-la, a partir da inscrição de o mesmo texto em 3 tipos de escrita gravados numa pedra negra encontrada na cidade de Rosetta. A partir daí, desvendou-se perante os nossos olhos a mais portentosa civilização da história. A civilização egípcia. O Egito foi a primeira nação da história e provavelmente a mais feliz. Para os egípcios, pensar no futuro era sempre tranquilizador. O Antigo Egito era um país que não conhecia a inflação, onde as coisas não variavam de preço durante o milénio, onde o sol resplandecia diariamente e onde, durante milhares de anos, no mês de junho, o Nilo transbordava e arrastava o seu fértil lodo sobre os campos, enchendo de água as fontes e as cisternas. Quando, em outubro, as águas voltavam ao seu leito normal, os egípcios sabiam que, como todos os anos, a terra daria uma boa colheita. O Egito estava rodeado pelo mar e pelos terríveis desertos. Isso garantiu-lhes o maior tempo de paz que nenhum povo da história jamais tinha conhecido. No Egito, a paz e a comida diária estavam totalmente asseguradas. Uma vida com tanta abundância e segurança fazia com que se temesse qualquer tipo de mudança, em especial a da morte, pois com ela finalizava a vida confortável. Os antigos egípcios pensavam que a única forma de lutar contra a mudança que supõe a morte consistia em proteger por todos os meios o cadáver do faraó, já que no instante do falecimento deveria passar umas provas antes de voltar ao corpo transformado no deus Osíris. Só então cuidaria dos seus súbditos do além. Se o corpo se corrompesse, isto não se produziria e a ordem cósmica partir-se-ia em pedaços, já que ninguém poderia guiar o sol em cada manhã. As pirâmides do Egito. A sociedade egípcia tinha uma estrutura piramidal. Na base encontrava-se o povo, que alimentava os sacerdotes, os guerreiros e os escrivãos, e no topo, o faraó. A pirâmide simbolizava uma escada para o céu. No total, construíram-se umas 70. A primeira, de forma escalonada e de 60 metros de altura, foi mandada construir pelo faraó Djoser, no ano 2686 a.C. É a mais antiga construção da história e a primeira de que se conhece o nome do arquiteto, Imhotep. O faraó Quéops, o seu filho Khafren e o seu neto Mykerinos
construíram as 3 mais famosas pirâmides. Khafre, além disso, mandou construir a famosa Grande Esfinge de Gizé. O seu rosto, que é o do faraó Khafre, está muito desfigurado. As tropas de Napoleão divertiram-se usando-o como alvo. Há mais de 4.500 anos, o faraó Quéops mandou edificar a Grande Pirâmide, o maior túmulo da história. É composto de mais de 2.300.000 blocos de pedra de 2,5 toneladas cada um. Ao contrário do que se costuma pensar, não foi construída por escravos, mas sim por pessoas livres. Nela trabalharam 25.000 pessoas fixas e outras 100.000 durante os 4 meses anuais das cheias do Nilo. Durante os 20 anos da sua construção, colocaram um bloco de pedra em cada 5 minutos. Os esforços reunidos de arquitetos, astrónomos e matemáticos conseguiram, com ferramentas rudimentares, que as suas medidas e proporções tivessem uma exatidão assombrosa. A Grande Pirâmide orienta-se no sentido norte-sul e, na sua interseção, determinam-se os 4 pontos cardeais. Aplicaram 141 vezes um cilindro cujo diâmetro era o cotovelo egípcio, a sua unidade de medida, conseguindo uma base quadrada de 232 metros de lado, com um erro máximo de 5 centímetros. A altura original era de 146 metros. Os ângulos retos entre cada 2 lados são praticamente perfeitos. A sua precisão é tão grande que, se a Grande Pirâmide não existisse na atualidade, pensaríamos que as referências sobre ela eram falsas, porque julgaríamos que esse grau de precisão era impossível na antiguidade. Careciam de aparelhos, mas conseguiram nivelar o terreno, dividindo-o em quadrículas e aplanando cada quadrícula por meio de níveis de água. O corredor de entrada da Grande Pirâmide está virado a norte, mais precisamente para a estrela Alfa do Dragão. Uma primeira câmara sepulcral foi escavada 30 metros abaixo do nível da base. Depois de um passadiço ascendente e horizontal, foi aberta uma segunda câmara no corpo da pirâmide. Finalmente, por trás da grande galeria, foi construída a câmara definitiva, com uma pequena abertura orientada para a estrela Sírius, a que marca a cheia do Nilo. Calcula-se com os blocos das 3 pirâmides poder-se-ia construir uma muralha de 3 metros de altura que rodearia toda a França. As construções egípcias aparecem hoje como um eterno monumento ao engenho do homem. Recolocação de Abu Simbel. Durante 2000 anos, os egípcios construíram em honra dos seus deuses gigantescos conjuntos funerários, jamais igualados no mundo antigo. Os níveis de exatidão da arquitetura egípcia ficaram evidentes de 1964 a 1968, durante a operação de recolocação do Templo de Abu Simbel. Tentava salvá-lo das águas da represa de Assuão, que estava a ser construída. Durante esta grande operação internacional, promovida pela Unesco, o templo foi cortado em blocos, que foram numerados e transportados a 200 metros de distância e 64 metros de altura, em relação à localização original, tendo-se voltado a reconstruir o templo pedra a pedra.
No interior do templo, a 60 metros da entrada, os egípcios tinham colocado 4 estátuas, uma delas representando o faraó Ramsés II. Durante milhares de anos, exatamente em 2 dias do ano, o do seu nascimento e o da sua coroação, os raios do sol entravam no interior do templo, iluminando a estátua do faraó. Na reconstrução do templo, usou-se uma tecnologia avançada, mas não se conseguiu reproduzir o efeito com exatidão. Agora, produz-se com um dia de atraso. A profanação dos túmulos. As pirâmides foram desenhadas para proteger eternamente o corpo do faraó. No entanto, não foram obstáculo para os ladrões. Já no século IX da nossa era, os árabes penetraram na Grande Pirâmide, mas só encontraram um sepulcro vazio. Com o tempo, os faraós decidiram proteger os seus corpos e tesouros em túmulos escavados em sítios secretos, mas também estes foram violados. Durante a dinastia que se seguiu a Ramsés II, produziu-se um saque sistemático dos túmulos reais e os sacerdotes, como último recurso, esconderam as múmias reais que restavam num lugar secreto de uma zona desértica conhecida como o Vale dos Reis. Esse lugar foi descoberto em 1871 por um ladrão de túmulos e, graças a isso, os corpos de 40 faraós permaneceram intactos até aos nossos dias. Finalmente, fez-se uma maravilhosa descoberta neste vale, Stop. Um túmulo magnífico com os selos intactos, Stop. Encerrado até à sua chegada, Stop. Parabéns, Stop. Foi este telegrama que Howard Carter enviou ao seu sócio Lord Carnarvon a 6 de novembro de 1922, após ter descoberto o túmulo do faraó Tutankhamon. Pouco tempo depois, ambos penetravam no único túmulo real descoberto intacto até agora. Uma série de mortes entre os seus visitantes deu lugar à lenda da maldição do faraó. No interior acumulava-se todo o tipo de objetos de ouro. O mais formidável tesouro encontrado continha o dobro do ouro que o Banco Central do Egito tinha naquela data. Se estas riquezas se encontravam no túmulo de um faraó adolescente de pouca importância, podemos imaginar que riquezas mais deveriam conter os túmulos dos grandes faraós. A conquista da eternidade. Depois de um grande processo de mumificação de mais de 70 dias, praticava-se o rito da abertura da boca. Então a alma do faraó começava a sua união com Osíris. Depois o defunto tinha que passar por diferentes provas, descritas no chamado Livro dos Mortos. Se o conseguia, voltaria ao seu corpo e desfrutaria para sempre de todos os prazeres terrenos que tinha gozado em vida. Passaram os anos, os séculos e os milénios. O passar do tempo apagou as grandezas dos reis-deuses e um véu de ignorância e silêncio enterrou as suas memórias. Hoje, os seus corpos incorruptos dizem-nos que finalmente eles conquistaram a eternidade, escapando ao destino final da matéria viva. Este é Ramsés II, um dos faraós mais poderosos.
o maior construtor da história. Metade dos monumentos do Egito têm inscrito o seu nome. Os seus conselheiros jamais falavam com ele, mas sim perante ele, pois pensavam que tocar-lhe significava a morte. O seu rosto já contemplou mais de 3.000 anos de história. Ante ele passaram ao longe, rápidos como estrelas fugazes, Alexandre Magno, Júlio César e Napoleão. Ele conhece bem o significado daquelas misteriosas palavras do Livro dos Mortos. O ontem criou-me. Hoje é o dia de hoje. E eu sou o Criador do amanhã. Toda a sua civilização girava à volta da convicção de que o homem caminha até um destino melhor. Tendo um dia feliz, gritavam as raparigas junto ao seu cadáver, porque a vida não é mais que um instante fugidio.